Descobri que meu pai tem outra família e 3 filhos secretos, mas quando minha mãe descobriu a verdade completa, ela fez a vingança mais insana da história. Pessoal, vocês não têm ideia do que aconteceu na minha família. Essa história é tão absurda que parece filme, mas aconteceu de verdade e ainda estou tentando processar tudo. Meu pai mantinha não uma, mas 2 famílias secretas há mais de 8 anos, e quando minha mãe descobriu, ela orquestrou a vingança mais genial e devastadora que vocês já ouviram. Preparem-se porque essa história tem mais reviravoltas que novela mexicana. Meu nome é Júlia, tenho 19 anos, e até 3 meses atrás eu achava que conhecia minha família perfeitamente. Meus pais Roberto e Sandra casados há 22 anos, meu irmão Lucas de 16 anos e eu. Uma família classe média normal, vivendo nossa vida pacata numa cidade do interior. Meu pai sempre foi o cara mais carismático e responsável que eu conhecia. Representante comercial de sucesso, sempre bem vestido, educado com todo mundo, aquele tipo de pai que todos os meus amigos admiravam. Sua família é perfeita, Júlia. Todo mundo falava isso. A única coisa que me incomodava às vezes era ele viajar muito. Quase toda semana tinha reunião importante em outra cidade. Segunda ele saía, voltava quarta. Quinta saía de novo, voltava sábado. Às vezes ficava o fim de semana inteiro fora por causa de congressos ou treinamentos. Mas ele sempre compensava. Trazia presentes das viagens, levava a gente para lugares legais quando estava em casa, pagava tudo sem reclamar. Minha mãe nunca questionou, sempre foi super compreensiva com o trabalho dele. Meninas, seu pai trabalha muito para dar o melhor para vocês. É sacrifício necessário, ela sempre dizia quando eu ou Lucas reclamávamos que ele estava viajando de novo. Tudo começou a desmoronar há 3 meses, quando minha mãe resolveu fazer uma festa surpresa pro aniversário de casamento deles. Ela queria algo especial, convidar colegas de trabalho dele, fazer uma coisa grande. Como meu pai nunca falava muito sobre o trabalho, dizia que não gostava de levar serviço para casa, ela decidiu ligar diretamente para a empresa dele para conseguir contatos dos colegas. A ligação que mudou tudo. Alô, bom dia. É da empresa Silva e Associados? Queria falar sobre o Roberto Silva. Desculpa, senhora, mas aqui não tem nenhum Roberto Silva. Não, mas meu marido trabalha aí há mais de 10 anos como representante comercial. Senhora, acho que você se confundiu de empresa. Nunca tivemos nenhum Roberto Silva aqui. Minha mãe insistiu, deu mais detalhes, mas a resposta foi categórica. Meu pai nunca trabalhou naquela empresa. Ela ficou confusa, achou que tinha ligado para o número errado. Procurou outros números da empresa na internet, ligou para 3 departamentos diferentes. Todas as respostas foram iguais, Roberto Silva nunca trabalhou ali. Foi aí que ela começou a surtir. Júlia, vem cá. Seu pai trabalha na Silva e Associados, né? Trabalha, por quê? Há quantos anos? Sei lá, mãe, desde sempre. Desde antes de eu nascer. Ela ficou o resto do dia estranha, pensativa. Quando meu pai chegou da viagem, ela não falou nada, mas eu percebi que estava observando ele diferente. No dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, ela fez uma coisa que nunca tinha feito, seguiu ele. O que ela descobriu foi o primeiro choque de uma série que destruiria nossa família. Meu pai não foi para empresa nenhuma. Foi para um bairro residencial do outro lado da cidade, numa casa pequena mas bem arrumada. Parou na frente, pegou uma chave da carteira e entrou como se morasse ali. Minha mãe ficou esperando no carro, tentando entender. Depois de uns minutos, viu ele saindo de casa acompanhado por uma mulher loira de uns 35 anos e 2 crianças pequenas. Eles entraram no carro dele e saíram juntos, parecendo uma família feliz indo fazer compras. A mulher beijou ele no rosto antes de entrar no carro. As crianças estavam chamando ele de papai. Minha mãe seguiu eles até um supermercado e ficou observando de longe. Era uma cena doméstica completamente normal. Pai, mãe e filhos fazendo compras, as crianças pedindo besteira, meu pai rindo e brincando com elas. Como se aquela fosse a verdadeira família dele. Ela voltou para casa em pânico e me ligou no meio da aula. Júlia, você pode vir em casa agora? É urgente. Quando cheguei, ela estava destruída, chorando compulsivamente. Mãe, o que aconteceu? Alguém morreu? Júlia, seu pai. Eu acho que seu pai tem outra família.
Como assim outra família? Ela contou tudo o que tinha visto. Eu não queria acreditar, procurei 1000 explicações. Prima, amiga com filhos, trabalho novo que envolvia cuidar de crianças. Júlia, eu vi ele beijando essa mulher. Vi as crianças chamando ele de pai. E ele entrou naquela casa com a própria chave. Quando Lucas chegou da escola e soube, ele ficou violento. Esse filho da puta. Como ele pode fazer isso? Vou confrontar esse desgraçado agora. Mas minha mãe segurou. Calma. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter certeza do que está acontecendo. Foi aí que começou a investigação mais intensa que eu já vi na vida. Minha mãe virou uma detetive profissional. Primeiro ela contratou um detetive particular. Que coisa louca, né? Minha mãe contratando detetive. Em uma semana ele trouxe um relatório completo que destruiu qualquer esperança que restava. A mulher se chama Carla Mendes, 34 anos, trabalha como caixa num supermercado. Eles moram juntos há 8 anos, desde que os gêmeos nasceram. Os gêmeos Miguel e Sofia têm 6 anos e são filhos do meu pai. Meu pai aluga aquela casa há 8 anos no nome dele. Ele tem uma rotina fixa, segunda, quarta e sexta com a Carla, terça e quinta em casa, fins de semana alternando entre as famílias. Mas tinha mais, muito mais. O detetive descobriu que meu pai tinha uma terceira propriedade numa cidade vizinha, que ele visitava esporadicamente. E lá tinha outra mulher. Sim, gente, 3 famílias. A terceira mulher se chama Renata, 28 anos, estudante de pedagogia. E ela estava grávida de 7 meses. Quando minha mãe recebeu essa informação, ela literalmente desmaiou. Tivemos que chamar o SAMU. Enquanto ela se recuperava no hospital, eu e o Lucas ficamos processando. Nosso pai, que a gente achava ser o homem mais íntegro do mundo, mantinha 3 relacionamentos simultâneos, tinha 3 filhos que a gente não conhecia, mais um a caminho. E mentia para todo mundo há quase uma década. Júlia, como ele consegue tempo para 3 famílias? O Lucas perguntou. Foi aí que começamos a conectar os pontos das viagens constantes. Ele não viajava a trabalho. Ele alternava entre as 3 famílias, cada uma achando que era a única, que ele viajava a trabalho pro sustento da família. O mais revoltante foi descobrir que ele gastava muito dinheiro com as outras famílias. A casa da Carla era maior e mais bem decorada que a nossa. A Renata morava num apartamento mobiliado que ele pagava, além de bancar todos os gastos da gravidez dela num plano de saúde premium. Enquanto isso, minha mãe sempre reclamava que o dinheiro era curto, que precisávamos economizar, que não dava para fazer viagem em família porque o trabalho estava apertado. Mentira! O dinheiro era curto porque ele sustentava 3 casas. Quando minha mãe saiu do hospital, ela estava diferente. O choro tinha parado. Ela estava estranhamente calma, focada. Meninas, ele me enganou durante quase 10 anos. Mas acabou. Agora eu vou mostrar para ele o que acontece quando se mexe com a mulher errada. E foi aí que começou a vingança mais elaborada e devastadora que vocês possam imaginar. Primeiro, ela fez contato com a Carla. Se passou por uma potencial cliente de decoração, descobriu que a Carla fazia trabalhos extras, e marcaram um café. A conversa começou casual, mas minha mãe foi direcionando. Você é casada? Sou, há 8 anos. Filhos? Tenho gêmeos de 6 anos, são minha vida. Que fofo! E seu marido, trabalha com o quê? Ele é representante comercial, tem uma empresa própria agora. Viaja bastante, mas é muito dedicado à família. Nossa, que coincidência! Conheço alguém da área. Como é o nome dele? Roberto Silva. Aí minha mãe fingiu surpresa total. Não acredito. Eu conheço um Roberto Silva, mas acho que deve ser outra pessoa. O que eu conheço é casado com uma Sandra, tem 2 filhos adolescentes. A mudança na expressão da Carla foi imediata. Como você disse que era o nome da esposa dele? Sandra. Por que a pergunta? A Carla ficou pálida. Você pode me mostrar uma foto desse Roberto? Minha mãe mostrou uma foto no celular. A Carla começou a tremer. Esse é meu marido, mas ele não é casado com ninguém. Ele é casado comigo. Foi aí que minha mãe revelou tudo. Carla, meu nome é Sandra. E Roberto é meu marido há 22 anos.
O que aconteceu depois foi uma mistura de desespero, revolta e, surpreendentemente, solidariedade. A Carla estava destruída, eu não sabia de nada, juro que não sabia. Se soubesse que ele era casado, nunca teria me envolvido. Eu sei, Carla, você também é vítima dele. Mas aqui vem o plot twist mais insano. Minha mãe contou para Carla sobre a terceira mulher, a Renata grávida. A Carla surtou. Como assim uma terceira? Ele me traiu com você e com uma terceira pessoa? E foi nesse momento que as duas perceberam, elas não eram rivais. Elas eram vítimas do mesmo homem. Carla, que tal a gente se unir contra ele? E começaram a planejar uma vingança que entrou para os anais da história. Primeiro, elas fizeram contato com a Renata. Foi mais delicado porque ela estava grávida, mas quando descobriu a verdade, ela ficou furiosa. Principalmente porque meu pai havia prometido que ia resolver a situação com a ex-esposa depois que o bebê nascesse para eles poderem oficializar a união. Ou seja, ele tinha prometido para ela que ia se divorciar da minha mãe, que ele chamava de ex, para casar com ela. Agora eram 3 mulheres contra um Roberto. O plano foi genial. Cada uma ia convidar o Roberto para um encontro especial no mesmo restaurante, no mesmo horário, sem ele saber que as outras estariam lá. Minha mãe disse que queria comemorar o aniversário de casamento. A Carla disse que queria comemorar o aniversário de namoro. A Renata disse que queria fazer um jantar especial para conversar sobre o futuro do bebê. Todas marcaram para o mesmo sábado, às 20 horas, no restaurante mais movimentado e conhecido da cidade. Enquanto isso, elas documentaram tudo. Tiraram fotos das casas dos filhos, juntaram comprovantes de pagamento, mensagens, qualquer evidência da vida dupla, ou melhor, tripla dele. No dia da execução, minha mãe me pediu para ir junto com o Lucas, para conhecer umas pessoas especiais. Quando chegamos no restaurante, a Carla já estava numa mesa com os gêmeos. Em outra mesa, a Renata com a barriga de 8 meses, já tinha crescido mais um mês durante o planejamento. Quando meu pai chegou e viu as 3 mulheres, cada uma numa mesa diferente, ele literalmente parou no meio do restaurante. Ficou branco, sem conseguir se mexer. Foi aí que minha mãe se levantou e falou bem alto: Roberto, que bom que chegou. Quero te apresentar umas pessoas muito especiais. O restaurante inteiro parou para olhar. Ela foi até a mesa da Carla. Roberto, essa é a Carla, sua segunda esposa, e esses são Miguel e Sofia, seus filhos secretos. Depois foi até a mesa da Renata, e essa é a Renata, sua terceira namorada, que está grávida do seu 4º filho. A Carla se levantou. Prazer, Roberto. Ou devo chamar de mentiroso patológico. A Renata, mesmo grávida, também levantou. Roberto, você me disse que Sandra era sua ex-esposa. Mas pelo jeito ela ainda é sua esposa, né? O restaurante estava em completo silêncio. Todo mundo com celular gravando. Meu pai tentou falar, mas não saía som. Ele estava vermelho, suando, parecendo que ia desmaiar. Roberto, minha mãe continuou. Durante 8 anos você mentiu para 3 mulheres. Você tem 5 filhos e nenhuma das famílias sabia da existência das outras. Você me fez acreditar que éramos uma família especial, disse a Carla. Você me prometeu casamento depois que o bebê nascesse, disse a Renata. E você me fez passar necessidade enquanto bancava 2 amantes, completou minha mãe. Aí veio a parte mais devastadora. Roberto, nós 3 conversamos bastante essa semana, e decidimos que você não merece nenhuma de nós. Minha mãe tirou uns papéis da bolsa, divórcio protocolado. Você vai me pagar metade de todos os seus bens, incluindo essas propriedades que você escondeu. A Carla, pensão alimentícia para os meus filhos, com teste de DNA obrigatório e tudo certinho na justiça. A Renata, e eu vou registrar esse bebê como pai desconhecido até você provar na justiça que é seu e assumir suas responsabilidades. A minha mãe sorriu, e nós 3 viramos amigas. As crianças vão se conhecer, já que são irmãos. Você que vai explicar para eles porque o pai deles é um mentiroso. O cu de graça veio no final. Roberto, suas roupas estão em 3 malas na porta de casa, uma para cada mulher que você enganou. Pode escolher qual você quer pegar primeiro. E minha mãe gritou pro restaurante inteiro: pessoal, esse homem aqui manteve 3 famílias durante 8 anos. 3 esposas, 5 filhos, todo mundo sendo enganado.
Quem aqui quer dar uma palavrinha para ele? O restaurante explodiu. Gente vaiando, gritando sem vergonha, tirando foto, gravando vídeo. Meu pai saiu correndo do restaurante sob uma chuva de vaias. Os vídeos viralizaram nas redes sociais da cidade em questão de horas. Hashtag Roberto Três Famílias virou trending topic local. Mas a vingança não parou por aí. Minha mãe havia descoberto que meu pai estava sonegando impostos na empresa, por isso o dinheiro para manter 3 famílias. Ela denunciou ele para a Receita Federal. A Carla descobriu que a empresa dele tinha funcionários registrados ilegalmente. Denunciou para o Ministério do Trabalho. A Renata descobriu que ele estava usando o nome de empresário para conseguir empréstimos em bancos diferentes. Denunciou para a polícia por estelionato. Em uma semana, meu pai estava sendo investigado por sonegação, trabalho irregular e estelionato. A empresa dele faliu. Os bens foram bloqueados. Ele teve que vender tudo para pagar advogados e multas. Hoje, 4 meses depois, meu pai mora numa kitnet de 1 quarto, paga pensão para 5 filhos, o bebê da Renata nasceu, perdeu todos os bens, virou piada na cidade inteira, e ainda responde a 3 processos criminais. Minha mãe voltou a estudar, está fazendo faculdade de administração, conseguiu um emprego numa empresa legal, e está namorando o professor de contabilidade dela, um homem honesto e transparente, segundo ela. A Carla também recomeçou a vida. Os gêmeos adoram brincar com o Lucas e comigo. É estranho ter irmãos novos, mas eles são adoráveis. A Renata se formou e conseguiu um emprego numa escola. O bebê, meu meio-irmão João, é lindo, e ela diz que está feliz criando ele sozinha, longe de mentirosos patológicos. As 3 mulheres viraram amigas de verdade. Elas se encontram toda semana, as crianças brincam juntas, e elas apoiam umas outras na criação dos filhos. E meu pai? Bem, ele tentou nos procurar algumas vezes, sempre chorando, dizendo que pode explicar tudo, que foi um erro, que ama todas as famílias. Mas sabe qual foi a resposta unânime de todos os filhos? Vai se explicar pro juiz, pro psicólogo e pro padre. Com a gente você não conversa mais. A lição que fica é: mentira pode funcionar por um tempo, mas uma hora a conta chega. E quando chega, chega com juros altos. Meu pai achou que podia ter 3 famílias, enganar todo mundo e nunca seria descoberto. Resultado: perdeu as 3 famílias, 5 filhos, todos os bens, a reputação, e ainda virou caso de polícia. Já minha mãe provou que mulher traída, quando se organiza com outras mulheres traídas, vira uma força imparável. Ainda estou processando tudo isso. É bizarro descobrir que sua vida inteira foi construída em cima de mentiras. Mas também é incrível ver como pessoas ruins acabam pagando pelo que fazem, e como pessoas boas conseguem se reerguer e criar uma vida melhor. E vocês, o que acham? A vingança foi genial ou exagerada? Já passaram por algo parecido? Conta nos comentários, porque eu preciso saber se existem outros Roberto Silva por aí no mundo.